Todo mundo muito bem-vindo a mais um Valoricast. Hoje o papo hoje é bem cabeça. A gente está aqui com o nosso convidado, o Dr. Gabriel Santiago. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Obrigado, valeu. Do meu lado, o diretor de marketing e RH, Wagner Filho. Vulgo Vagão. Vulgo Vagão. Doutor Gabriel, obrigado por aceitar o convite, viu? Muito satisfeito em receber o senhor aqui. Sei que o doutor vai ter muito conteúdo para trazer para os nossos ouvintes, nossos espectadores aí, nossos seguidores, certo? Vamos lá? Vamos lá. Importante ressaltar, já dando algum spoiler, que o Gabriel ele é oncologista clínico e a gente está no mês de outubro, que é um mês de conscientização do Outubro Rosa, que é o mês do câncer de mama. Por isso a gente está trazendo esse assunto aí à tona, né? E o segundo ponto é que hoje está acontecendo um temporal em Goiânia, quase que esse podcast não acontece. E quase por ele não ter acontecido, o estagiário comeu todo o lanche que era do Dr. Gabriel. Quero começar pedindo desculpa pra você, tá? Mas o estagiário que nem tá aqui nesse momento, se fugiu de vergonha, Mas o seu suco ele deixou. Ele não gosta de suco, então ele deixou. Só porque não gosta, viu? Só porque não gosta, senão ia embora também. É sacanagem. Podcast cancelado. Vamos comer um lanche. Mas foi mesmo. Gabriel, conta um pouquinho pra gente da sua história dentro da medicina. Você sempre quis ser médico? Era um sonho desde criança? Como que você chegou até a oncologia, que, cara, na minha opinião, acho que é o mais difícil da medicina, talvez seja a oncologia, não mais difícil técnico, mas mais dolorido, né? Talvez seja a oncologia. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Grande satisfação estar com vocês, obrigado pelo convite, gente. Então, quando eu era criança, eu sempre tinha realmente assim, um sonho de ser médico, né? Meu pai também, ele é professor, né, de biologia, era um sonho dele também, acabou projetando em mim, né? E na minha família tem muitos biólogos, minha mãe, meu pai, minhas tias, são todos biólogos, né? Então eu cresci nesse meio da área biológica. Aí dentro do curso de medicina, eu gostei da oncologia, principalmente pelo conteúdo, né? Pela matéria em si, mas assim, a teoria é extremamente interessante, mas a prática é realmente, como você mencionou, é bem dolorosa, principalmente com relação aos acompanhantes, os parentes do paciente que sofrem demais com o diagnóstico, com o tratamento. Então, a teoria é extremamente interessante e rica, mas a prática realmente, a maioria das vezes, é bem dolorosa. Imagina, né? Porque quando a gente para pensar, o câncer é uma doença que ainda não tem cura, né? Você tem os tratamentos, mas não tem cura para o câncer, né? Então... E como é que é, doutor, para lidar com isso diariamente, né? Nós vamos entrar, às vezes, ali em algo mais específico, no segundo momento aí, mais no decorrer do bate-papo. Mas como é que é para você hoje dar notícias, dar diagnóstico? Como é que você lida com isso? Você tem que ter alguma preparação psicológica, uma gestão dessas emoções para você saber conduzir isso de uma forma mais adequada? Ou é algo normal? Você fala e... Porque assim, tem dois tipos de abordagem, né? Você aborda o paciente de uma maneira e os parentes de outra, né? Então, para o parente do paciente, ele tem que saber o prognóstico, o tempo estimado de vida exato, né? Você tem que ser bem técnico. Mas para o paciente, muitas vezes, não é interessante chegar com um dado assim, você tem 6 meses de vida, 3 meses de vida, não? Você não tem mais o que fazer para você, o seu caso é terminal. A gente não... Eu, particularmente, eu sou contra essa abordagem, uma abordagem muito direta, porque eu já ouvi casos de pacientes que cometeram suicídio quando tem o diagnóstico real, assim, o prognóstico real, né? Então, não que vá mentir para o paciente, mas hoje em dia, a oncologia, a gente está meio que cronificando muitas doenças. Então, o paciente vive o resto da vida dele tomando remédio. É como se tivesse virado uma doença reumática em muitos casos, né? Então, vou citar um exemplo. Eu tenho pacientes com câncer de próstata com metástase nos ossos que estão tratando há 10 anos. Uhum. Então, no passado, esses pacientes teriam 6 meses de vida no máximo. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, você está cronificando a doença, está deixando a doença... o paciente conviver com a doença por muito tempo, entendeu? Então tem formas de você abordar a doença para o paciente e para o acompanhante. Você não pode chegar técnico para o paciente, você tem que tornar a doença crônica para ele, mostrar para ele que ele vai ter que conviver com a doença tomando medicamento. Entendi. E não deve ser fácil, né? A pessoa ter essa... Geralmente quando o paciente chega até você, ele já sabe que ele está com câncer? A maioria das vezes sim, né? A maioria das vezes ele já vem com uma biópsia, que é uma análise de tecido, que vai comprovar a presença de um câncer, né?
Mas em alguns casos o paciente vem com suspeita só e a gente inicia a investigação. Vocês atuam muito em caráter preventivo hoje? Não muito. Quem atua mais são, por exemplo, vamos citar os tumores mais prevalentes no Brasil. Mama, né? O mastologista age mais na prevenção, né? Porque é ele que vai fazer o exame clínico, que vai solicitar a mamografia. O urologista, que vai agir mais na prevenção do homem, porque ele que vai pedir o PSA, ele que vai fazer o exame de toque. O ginecologista vai agir na prevenção, ele que vai fazer o exame ginecológico, pedir o Papa Nicolau. Então tem algumas especialidades médicas que são mais voltadas para a prevenção. A gente é mais em tratamento, né? É efetivo essa questão do toque? Essas instruções que as pessoas têm hoje, que elas recebem. Televisão, às vezes, o governo sempre faz, né? Propagandas estimulando as pessoas, né? Aprender, se tocar para sentir alguma coisa. De fato, é efetivo isso? É importante, principalmente para as mulheres, né? Tá fazendo esse autoexame da mama. A partir dos 20 anos, a mulher já fazer pelo menos uma vez no mês, né, essa palpação, para ver se sente algum nódulo diferente, alguma alteração na forma, no volume. Para a mulher isso é bem interessante, ter essa abordagem de toque mesmo, né? De estar conhecendo bem, estar ciente de como está a estrutura corporal, assim, né? Você já pegou casos de mulher que, através do toque, identificou, te procurou e, isso fez toda a diferença porque estava numa fase muito inicial. Às vezes, se ela tivesse deixado aquilo ali, não fosse um hábito dela, poderia ter custado a vida. Tive já várias pacientes que elas chegam com a queixa, né? Que a queixa mais comum de câncer de mama é nódulo. Tô com nódulo na mama aqui, né? Não tinha isso aqui antes. Ela vem com a queixa, aí no exame físico a gente nota realmente aquela nodulação, aí prossegue a realização de exames de imagem, né? Quando a paciente tem mais de 40 anos, o interessante é fazer mamografia, inclusive anualmente, né? A partir dos 40. Quando a paciente é mais jovem, tem menos de 40 anos, ultrassonografia mamária, pelo fato da mama ser mais densa na paciente mais jovem, então é melhor ultrassom, algumas vezes a ressonância também. Então, chegaram pacientes com essas queixas, aí através do exame de imagem você determina, tem a presença de uma alteração ou algum nódulo suspeito. Aí o próximo passo é a realização da biópsia, quando você tem um nódulo suspeito, né? Uhum. Aí você vai lá, tira um fragmento de tecido e analisa. Aí a partir daí você pode ter um diagnóstico de câncer. Né? Entendi. Ô Gabriel, eu tenho uma impressão, e aí não sei me corrija se eu estiver errado, não sei nem se tem algum dado relacionado a isso, mas eu tenho a impressão que às vezes a pessoa evita se tocar, né? A mulher evita se tocar e o homem também às vezes evita ir até o urologista, fazer o exame do toque, porque a pessoa tem medo do câncer, medo de descobrir que tem câncer. Tem isso mesmo? Ou às vezes as pessoas só não fazem porque são preguiçosas mesmo? Tem muito isso. Teve uma paciente que me falou uma vez que o homem só vai no médico quando a mulher manda ou quando tá morrendo, né? Porque para homem procurar um serviço médico para atendimento assim de rotina é muito difícil, né? Então tem muitos pacientes que eles têm medo do diagnóstico, né? Então acaba que nem procura o serviço médico. Eu tenho medo de saber que eu tenho isso. Acontece, né? E uma vez eu ouvi, não sei se é verdade também, mas acho que você vai conseguir falar melhor do que ninguém, né? Pela área de atuação. Mas uma vez eu ouvi que quando se trata de câncer, o psicológico ele afeta muito, a ponto de, às vezes, em alguns casos, se a pessoa, às vezes, ela nem soubesse que ela estava com câncer, às vezes ela viveria mais por esse psicológico não afetar. Tem isso também? Ou é exagero a gente falar isso daí? O que a gente vê muito é quadro de depressão, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico desse. Falou de suicídio, né? Também. A partir que você tem esse diagnóstico, o quadro depressivo muitas vezes se instala, né? Muitas vezes pode ter acompanhado de uma ideação suicida também, né? Mas acontece muito, né? Do paciente, quando está frente a essa situação, ele reagir dessa forma, né? Ficar, se afastar dos familiares, ficar extremamente deprimido. Muitos pacientes precisam fazer os de antidepressivos, né? Um número bem considerável. Ah, é mesmo? Poxa, que coisa. Tem alguma coisa, o doutor, que colabora para o desenvolvimento da doença? Alguma atitude que a pessoa própria, ela mesma faz, que pode desenvolver isso ou não? Sim, de uma forma geral, vamos colocar os tumores mais comuns no Brasil, né? Que tirando aquele câncer de pele, não melanoma, que está em primeiro lugar. Sério? Ele é o
É o primeiro. É o que mais comum, que tá ligado à exposição solar. Né? Maria das sabia vezes. não. O mais comum, assim, tirando esse tipo de tumor, entre mulheres, é o câncer de mama. Né? Em primeiro lugar, entre os homens, o câncer de próstata. Então, nesses casos, assim, tá muito ligado ao desenvolvimento da doença, ao estilo de vida, né? Então, o câncer de mama, paciente que tem obesa, paciente que tem uma dieta muito rica em gordura animal, que tem mais sedentário, não pratica atividade física, né? Tem alguns estudos que falam que pode ter relação com ingesta aumentada de bebida alcoólica também, né? Então, o uso de terapia de reposição hormonal, quando o paciente está na menopausa, por um período mais prolongado, por exemplo, mais do que 5 anos de terapia de reposição hormonal, quando a paciente tem a gente chama de menarca precoce e menopausa tardia, ou seja, ela menstrua antes dos 12 anos e para de menstruar depois dos 55. Isso também pode ser um fator de risco, né? Então, essas questões elas podem estar envolvidas na gênese do problema e, assim, de forma geral, geneticamente. Esse tumor surgiu por um fator genético, uma hereditariedade. É só de 5 a 10% dos casos. Nossa. A grande parte... É estilo de vida. Isso para homem também? Para o câncer de próstata também? Também. Para próstata, a mesma coisa. O câncer de próstata está relacionado também, muitas vezes, a esse sobrepeso, obesidade, consumo de carne vermelha, de gordura animal em excesso. Né? É mesmo? Também tem relação. Reposição hormonal também? Também, sim. Cara, esse da genética não ter essa responsabilidade direta assim tão relevante é impressionante. Eu não sabia disso não. Eu também não, cara. Caramba. Eu também não. Câncer de mama é isso. Se você me pergunta, eu falaria totalmente o contrário. É? Ele fala assim, 80% Eu também. genética, 20% é estilo de vida. Eu Caramba. também. Mas eu acho que assim, né? Porra, eu sigo um médico aqui em Goiânia, eu gosto muito dele, não sei se você já ouviu falar dele, chama Frederico Narcruti, um negócio assim, é cardiologista. Eu gosto muito dele, e nutrólogo. E ele traz muita informação ali no Instagram dele. E uma das coisas que ele traz que eu acho muito bacana é justamente a parte dessa questão de alimento. E a gente vê como, sem perceber, a gente consome muito alimento, que às vezes a gente fica tão preocupado com, vou emagrecer isso, mas a gente está consumindo alimento que, de fato, ele não vai te engordar. Mas é tão processado o negócio, né? Tão ultraprocessado, ou vamos supor, a própria carne vermelha, né? E a gente está consumindo aquilo ali, cara, sem ver, em excesso, e quando você vê, dá um negócio... Né? Fazendo um paralelo com isso, o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, entre homens e mulheres, é o câncer coloretal. Então ele é o segundo mais comum entre mulheres e o segundo mais comum entre homens. Começa no intestino grosso, né? E também está muito ligado a essa questão alimentar, né? Então uma dieta muito rica em gordura animal, a obesidade, também tem uma relação com o surgimento do câncer coloretal, que está tendo um aumento, uma incidência muito alta. É o que faz o exame da colonoscopia. Você detectar, né? pela colonoscopia. E a influência genética nesse caso é pequena também. Né? E tá tendo um crescimento no Brasil desse câncer. Sim. Por conta Cara, o câncer de próstata, vou falar pra você, Bruno, não, sem brincadeira. Eu acho que há 10 anos atrás, eu não escutava, eu não tinha nenhum conhecido próximo que havia tido esse tipo de problema. De um tempo pra cá, é impressionante. É impressionante. Cara, você colocar o assunto na mesa, todo mundo conhece alguém que fez uma cirurgia, que tá passando por alguma situação. Cara, é impressionante. Eu convivi com pessoas próximas agora, cara. De pouco tempo pra cá, 3 pessoas tiveram, pessoas próximas. Impressionante. Cara, cresceu muito. Então, deixa eu fazer até algumas reflexões aqui, Gabriel. Você falou pra gente muito dessa questão da cronificação, é isso? Da doença, né? Então, até pra ressaltar com as pessoas a importância, né? Não é porque a pessoa descobriu que tem câncer que tá tudo acabado, né? Tem tratamento. Apesar de ser uma doença difícil, tem tratamento. A medicina evoluiu muito, você falou, demais, né? Nos estágios iniciais, quando você tem uma lesão localizada, o tratamento, geralmente, na maioria das vezes, é cirúrgico, né? E você pode complementar esse tratamento, às vezes, com quimioterapia ou com algumas outras drogas. E doença em estágio inicial, por exemplo, câncer de mama, estágio 1, que a gente fala, que é o inicial, sobrevive em 5 anos, é em torno de 95%, né? Então, quando a doença é diagnosticada no estágio inicial, a chance de cura é muito mais alta. Legal. E o segundo ponto que eu peguei até agora também é que talvez a melhor prevenção seja o nosso estilo de vida mesmo, né? A primeira delas é o nosso estilo de vida, né? Sem dúvida. Então, é importante, né? Prática de exercício físico, dieta, né? Para o controle do peso corporal. Isso aí é essencial, isso aí vale para a prevenção
contra a grande parte dos tumores, né? Evitar tabagismo também, né? O que vocês terem ideia, até câncer de bexiga tá ligado a tabagismo. É mesmo? Tumor de pulmão, cabeça e pescoço, que são aquelas, tipo a laringe, a cavidade oral, onde você pode ter esse tipo de tumor por causa de tabagismo. Então, o cigarro é, nossa, uma das piores venenos. Imagina. Terrível, né? Então, se evitar tabagismo, evitar consumo de bebida alcoólica em excesso, controlar peso, fazer atividade física, manter uma dieta saudável, isso aí vai te livrar de grande parte dos tumores. Não usar anabolizantes, viu, Bruno? Então, anabolizante tá ligado a surgimento de câncer hepático. Não fala isso. Essa empresa inteira aqui, meu amigo. Essa empresa inteira aqui vai proibir de soltar esse podcast, cara. Não fala um negócio desse. Tá igual o negócio do Mr. Olímpia. Teve Mr. Olímpia. O Cariani participou. Aí os caras estavam perguntando, não, é proibido o uso de esteroide lá? Eu falei, mas se for proibido, nem o jurado vai dizer. A Júlia soltou Foi, né? É proibido, já foi a Júlia, né, que perguntou. Mas olha aí que bacana, né? Um lugar legal para um oncologista mandar um cartãozinho. Vamos fazer um trabalho, né? Fazer um trabalho lá de marketing. Às vezes você vai colher daqui uns 5 anos, mas vai colher. Não, tá de sacanagem, brincadeira. Mas, ô, Gabriel, me explica um pouco dessa parte da oncologia clínica, que é a que você atua. Aí vamos supor, como é que é? A pessoa chegou lá, ela tá com câncer de próstata. Você atua junto com o urologista, aí tem um cirurgião, você que faz a cirurgia. Como é que é isso? Como é que é a divisão disso daí? Nós temos... A nossa parte é clínica, né? Então nós trabalhamos com a prescrição de medicamentos, né? No caso de câncer de mama, quimioterapia, hormonioterapia, câncer de próstata da mesma maneira. E a gente trabalha em conjunto com o cirurgião. Então, câncer de próstata a gente trabalha em conjunto com o urologista, câncer de mama em conjunto com o mastologista. Então, nós somos uma complementação. Entendi. O oncologista, ele é sempre clínico ou tem um oncologista cirurgião? Tem oncologistas cirurgiões, né, que geralmente eles se especializam numa área, aparelho digestivo, urologia, área ginecológica. Tem os cirurgiões oncológicos. Né? Entendi. Legal, bacana. Hoje você tem um número ou você tem uma ideia da faixa etária de idade que mais aparece o câncer de mama? Vai de 55 a 65 anos, né? O pico de incidência. Né? Então pode considerar 60 anos. Né? Então, porra, depois eu vou pegar uns cortes aqui do podcast e mandar pra minha mãe, porque, cara, minha mãe não tem estilo de vida nenhum e só come besteira, não faz uma atividade física, eu fico no pé dela. E é difícil demais, cara. Você mudar o mindset, o conceito de uma pessoa dessa idade. 55 anos de idade. É difícil, né, cara. Eu passo isso na minha família também. Não é? Mesma coisa, cara. Mesma coisa. E porque a gente, assim, cara, a mudança de hábito, né? Ela é tão forte, ela foi tão presente na minha vida, cara. E eu sou muito decidido em relações. Quando eu falo que eu vou fazer, eu faço e pronto, acabou. Só que eu sou até meio radical, sabe? Às vezes eu passo um pouco do ponto. É muito 880, sabe? Que, cara, esse dia pra trás eu tava brincando com minha mãe. Eu falei, fui na casa dela jantar. Eu falei, não, eu tô comendo, minha dieta é isso, isso e isso. Aí ela, não, então beleza, eu vou fazer um filezinho pra você aqui, frito, não sei o que, grelhadinho. Eu falei, não, show de bola, é isso que eu preciso. Aí eu peguei e saí, cara, na hora que eu volto, tá ela fritando o filé. Cheio de óleo. Uma manteigona, mano. Uma manteiga. Eu falei assim, pra que você tá fazendo isso, cara? Não precisa de manteiga. É só um fiozinho de azeite lá, esse campo, não precisava de óleo, de manteiga. Aí, fica mais gostoso. Eu falei, mas eu sei. Eu sei que fica melhor, mas, porra, como é que você põe? Já falei, cara, assim umas 40 vezes. Cara, não adianta. Não vai, né? Cara? Não adianta. Eu já desisti já. Falei, não tem jeito, não. Você esquece. Eu lembrei de fazer um paralelo. Nós temos 2 tipos de tumor na região do útero, né? No corpo do útero, que chama de endométrio, que é um tipo de câncer mais raro. Ele está muito ligado a essa questão de dieta também, obesidade, ingesta aumentada de gorduras e tal. E o tumor de colo de útero, que é a entrada, está mais ligado à infecção crônica pelo HPV, né, que é um vírus. Né? Então a gente tem essa distinção também. Paciente obesa, sedentária e tal, ela tem um risco também maior de ter câncer de endométrio, que é o corpo do útero, e aquela paciente que tem uma infecção crônica pelo HPV, né, que é um vírus, que é transmitido sexualmente, ela tem um risco maior de desenvolver o câncer de colo uterino. Entendi. Mas não geralmente as mulheres que têm HPV, elas precisam de fazer a retirada do útero por conta disso? Não. Não, tem nada a ver. Elas tendo HPV, elas têm que fazer um acompanhamento com a ginecologia para estarem periodicamente sendo submetidas ao exame físico, né?
a coleta do Papa Nicolau, que é a coleta de células ali da região do colo uterino, né? E na presença de alguma alteração durante o exame ginecológico, muitas vezes tem que fazer uma colposcopia, que é uma lente que é colocada ali no colo para identificar alguma lesão inicial, né? Uma lesão suspeita, onde se procede a uma biópsia, tira um fragmento para analisar se realmente existe um câncer ali, né? Entendi. E para os pacientes a partir dos 25 anos ou após o início da atividade sexual, é importante que ela faça esse exame ginecológico e faça uma coleta do material, que é o Papa Nicolau, 2 anos seguidos, né? Se tiver os 2 anos com o exame normal, a partir dela pode fazer essa coleta a cada 3 anos. Entendi. Para prevenção do câncer de colo uterino. E o tratamento tem diferença quando é o câncer que é causado pelo HPV para esse outro câncer que você falou? De endométrio, sim. O câncer de endométrio, né, ele está mais ligado a essa questão de dieta, de obesidade. Grande maioria das vezes é tratamento cirúrgico, né? Você retira o tumor. Algumas vezes você precisa complementar o tratamento com quimioterapia ou radioterapia. O câncer de colo uterino, quando ele está um pouco mais avançado, ao invés de você operar a paciente, você pode fazer uma combinação de radioterapia e quimioterapia. Então, o câncer de colo uterino ele tem uma característica um pouco diferente do corpo do útero. Entendi. Né? E nenhum dos casos precisa de fazer a retirada do útero? Ou às vezes precisa? Se tiver câncer, sim, né? Precisa. Tá. Porque, vamos supor, no caso de um câncer de colo uterino, se o ginecologista fala, não, esse tumor está muito grande para eu tirar, você pode fazer a combinação de rádio e quimioterapia. Entendi. Se não der para operar, por exemplo. Teve algum caso já, doutor, que você deu um diagnóstico, o diagnóstico ele era pesado, uma situação mais delicada, e de alguma forma teve uma como é que se diz? Como é que se pronuncia? Será? Uma reviravolta, assim, tipo, não é... seria uma reviravolta. Era um terminal, mas a pessoa... Um milagre, algo nesse sentido. Eu não queria usar a palavra milagre, cara. Tá? Eu anotei a pergunta aqui, que eu escrevi agora, que eu veio isso na minha cabeça, mas eu não queria dizer milagre. Eu queria dizer regresso. Houve algum regresso. Sim. A doença regrediu a um ponto de você falar assim, cara, o que aconteceu aqui? Tive um caso, deixa eu ver, uns 3, 4 anos atrás, um paciente que tinha um tumor raro de aparelho digestivo, chama GIST, é tumor do estroma gastrointestinal. E esse paciente ele tinha um tumor que se iniciava, não lembro se era no estômago ou no intestino, e tinha disseminado para o fígado, né? O fígado estava cheio de metástases, lotado assim, né? Era um paciente que, assim, quando você vê a primeira vez, você pensa que não vai ter muito tempo de vida, né? Aí existe um tratamento para essa entidade que é com comprimido, um medicamento que chama Glivec. Eu comecei a tratar esse paciente, depois de uns 7, 8 meses as lesões do fígado desapareceram. Nada mais, curado, assim. É mesmo? E hoje eu já tô acompanhando há 10 anos. Ele tá tomando Glivec até hoje. E normal? Normal, nada. Nada, mano, não apareceu mais nada. Zerado. Você viu algo diferente nesse cara, na parte psicológica dele? Foi um cara que teve uma reação diferente? Algo que te chamou a atenção na conduta dele ou foi padrão? Não, ele não teve uma alteração. Ele sempre foi muito positivo, né? A gente tem uns pacientes que eles aceitam melhor, né, a doença. Tem outros que mergulham num quadro depressivo muito intenso. Alguns ficam paranoicos, assim, né? Então depende da pessoa, né? Tem pessoa tranquila, paranoica e deprimida. Entendi. E você acha que isso foi essencial? Ah, sim, contribui demais, porque a aderência ao tratamento fica mais fácil. Se a pessoa está aceitando aquilo, ela toma o remédio direito, ela vai na consulta direito, faz os exames no período correto. Se o paciente está deprimido, às vezes ele não tem forças para fazer isso, para tratar, para fazer um exame. Ou se ele está muito paranoico, ele né? Já entregou os pontos, né, às vezes? Entendeu? Doutor, se eu perguntasse para o senhor aqui agora, o que você acha que foi? Foi o remédio? Foi, nesse caso sim. O remédio? Foi. Bom. Sabe o que a gente está tendo hoje em dia? Uma coisa interessante. Vocês ouviram falar de imunoterapia? Imunoterapia é um tratamento que estimula o sistema de defesa do paciente a combater o câncer. Então não vai lá e age direto no tumor. Não, ele mostra para o seu corpo que aquilo que está ali dentro está errado. Porque normalmente o corpo não enxerga o tumor como uma coisa agressiva, porque é o mesmo código genético, né? Uhum. Então ele não vai, isso aqui não é nada, que é parte de mim. Diferente de um vírus. Uhum. Aí a imunoterapia faz com que o corpo enxergue o tumor como uma entidade agressiva e a gente está tendo uns resultados muito positivos com a imunoterapia, né? Paciente que tinha lesões enormes, tumores enormes, desapareceram as lesões ou ficar por muito tempo com a doença controlada. Eu tive um paciente com câncer de pulmão,
Ele tinha umas lesões no pulmão, assim, um pouco mais extensas, mas ele ficou com essa doença controlada 6 anos fazendo imunoterapia. 6 anos, nem mexia, assim. É como se tivesse congelado no tempo, né? Outros pacientes, a doença desapareceu com imuno. Como é que funciona? É medicamento injetável, né? Você faz uma aplicação, geralmente a cada 3 semanas, né? Pode ser a cada 2 semanas também, endovenoso. E você faz esse controle periódico com exames de imagem para ver como que vai ser o resultado. Ele substitui a quimioterapia? Sim, dá menos efeito colateral do que a quimio, bem menos. Não cai cabelo, essas coisas, nada de não fica vomitando. Mas todo mundo já não faz isso. Porque tem alguns tipos de tumor com algumas características específicas que dá para usar. Não dá para usar em tudo. Entendeu? Tá. Depende da situação e ele é usado para tratar ou ele é usado também pós-cirúrgico? Como é feito, aliás, às vezes, a radioterapia, a químio para... Hoje em dia já está sendo... Assim, a gente começou usando para doença avançada. Né? Tá. Agora a gente já está usando pós-operatório para diminuir o risco do tumor voltar no futuro. A gente vê esse câncer de rim. Então você opera um tumor de rim, antigamente você operava e não fazia mais nada. Hoje em dia você opera e dependendo da característica do tumor, você faz imunoterapia depois. Para diminuir o risco de uma nova manifestação futura da doença. Tumor de rim, tira o rim? Tira. Geralmente sim. Às vezes dá para você fazer uma retirada parcial, não tirar ele em todo. Você faz uma ressecção parcial. E, Gabriel, e a parte em criança? Porque criança não tem nem tempo de ter tido uma vida assim não saudável, né? Pouco tempo. Aí é mais genética mesmo, a parte do... Sim, aí, com as crianças sim, tem mais componente genético. Né? Elas têm uma capacidade de recuperação muito superior à nossa, né? Elas são muito mais fortes que a gente, elas toleram uns protocolos de tratamento que a gente não ia aguentar nunca. Se fizesse no adulto um protocolo só na criança, matava o adulto. Você sabia disso ou não? Elas são muito resistentes, demais. Você cura a maioria dos cânceres infantis, né? Acho que tem uns 80%, 85% de cura. É mesmo? A taxa é alta, então. Isso se deve por conta dessa resposta, essa defesa aí que a criança tem que o adulto não tem. Sim, elas toleram os tratamentos muito melhor, elas são mais fortes, né? Então... Doutor, a gente herda isso geneticamente, eu falo assim, você tem essa predisposição própria ou vem uma herança genética? Vamos pôr, tem gente que fala assim, ó, seu avô teve câncer? Teve, então você vai ter. Quem tem é o neto, né? O filho não, é o neto. Pula um. Já ouviu falar isso? Já. Ó, pula um, é o próximo. Então, assim, cara, se o seu avô teve, você tem que vigiar, viu? Fica atento e tal. Tem caso Como é que funciona isso? Depende do tipo, né? Alguns tipos de câncer, eles podem ter esse componente genético, né? Nada assim, como eu falei para vocês, na grande maioria das vezes não tem muita relação com genética, tem mais relação com hábitos de vida, né? Então, vamos citar um exemplo, câncer de mama. Câncer de mama, de 5 a 10% você tem esse componente genético como causa da doença. Vocês ouviram falar do caso da Angelina Jolie? Ela tirou a mama, né? A mãe dela teve câncer de mama, né? E o tumor que ela tinha tinha uma característica de ter uma mutação no gene chamado BRCA. Essa mutação no gene BRCA aumenta o risco de até 80% da mulher ter um câncer de mama durante a vida, ou ovário, né? Aí a mãe da Angelina Jolie teve esse câncer, tinha essa mutação no gene BRCA. Ela fez o exame para saber se ela tinha essa mutação, a Angelina Jolie, ela tinha. Então ela fez aquela cirurgia profilática, ela retirou as mamas, se não me engano acho que ela tirou os ovários e as trompas também. Mas isso era a única forma dela tratar? Ou teria outras formas? Não, então, a mãe dela teve o câncer, ela fez o tratamento, mas a Angelina Jolie não teve o câncer, mas ela tinha um risco elevado de ter. Então ela fez uma cirurgia profilática, preventiva. Entendi. Então tem muitos pacientes com câncer de mama que tem essa mutação do gene BRCA, que você indica fazer a retirada bilateral das mamas e a partir de uma certa idade tirar as trompas e os ovários também. Esse exame que a Angelina Jolie fez, dá para fazer para outros tipos de câncer? Por exemplo, se na minha família alguém teve câncer de próstata, eu consigo já ver se eu tenho... Predisposição já existe alguns painéis genéticos que você faz a coleta por exemplo, o exame de sangue, né, um exame de saliva. Aí você consegue saber quais os genes que você tem ali que podem causar gera alguma preocupação. Isso aqui pode aumentar. Essa mutação aqui, essa alteração pode estar ligada a uma maior predisposição a tal tipo de câncer. Já tem esses testes. Já existe. Isso para vários tipos de câncer. Aí ela tira ali a mama, vai, põe um silicone e segue a vida. Segue, normal. É isso. Uhum. Ela colocou silicone? Deve ter colocado. Sim, colocou. Colocou? Deve ter colocado. E tem uma coisa que vocês lembraram, você falou do silicone, que existe, é muito raro, mas existe uma forma de câncer de mama que está ligada à prótese de silicone. Chama linfoma de grandes células anaplásico.
Então ele pode estar associado à prótese de silicone, Aham. né? Embora seja muito raro de acontecer. Né? Mas O pode que ele faz? Ele absorve o silicone? O que Não, que é? ali próximo à região do silicone, você tem um tecido inflamatório ali, por exemplo, né? Uma área de inflamação, que seu sistema imunológico às vezes está reconhecendo aquele corpo estranho ali, né? Então, naquela área de área inflamatória próxima à prótese, que a maioria das vezes desenvolve, né? Esse tipo de tumor. Ah, entendi. Tinha uma prótese, inclusive, que foi tirada do mercado, porque estava associada com um grande número de Tá tudo tumores, bem né? aí? Esquentou. Ah. Pode falar, desculpa. Não, Tinha uma prótese específica? Sabe? Teve um tipo de prótese que foi tirado do mercado porque ela estava muito ligada a essa entidade, a esse linfoma, né? Essa Prótese prótese. da marca Allergan, se eu não me engano. E essa marca achou outra prótese para voltar pro mercado? Aí agora as outras próteses elas foram liberadas, né, para uso. Entendi. Mas assim, é uma ocorrência mais rara. Né? Entendi. Ainda voltando em criança, qual que é o câncer mais comum em criança? É a leucemia? Sim, são as leucemias dos linfomas, né? São Aham. mais comuns. Né? Leucemia é um câncer mais pesado do que os outros? É no sangue, né? É um tipo de tumor que se origina na medula óssea, né? Então, assim, bem complexo o tratamento, geralmente é quimioterapia ou uns tratamentos orais novos que a gente tem, né? Mas, assim, é mais complicado de tratar mesmo. Apesar, então, da criança ela ter uma taxa de vida maior do que a do adulto, o tratamento da criança acaba sendo mais difícil pela doença ser mais difícil. Na maioria dos Sim, casos. é bem mais complexo, né? O tratamento. Entendi. E tem essa carga emocional pelo fato de ser uma criança e tal. A família geralmente fica bastante abalada, né, com a situação. Quando é um paciente mais idoso, isso gera muita tristeza, mas é o paciente que já viveu a vida dele, né? Então, se for comparar com a criança, o choque é muito maior, né? Eu imagino. Doutor, imagina assim, que igual você falou, você deve pegar paciente tranquilo, cara médio, cara que fica deprimido, cara que tal. E como é que você lidar com um paciente que... Você pega um cara mais ignorante, um cara mais de idade ali, ele olha e fala assim, cara, quer saber? Eu vou morrer logo, deixa eu morrer. Você já lidou com isso? Não quero tomar remédio, quer fazer não, larga eu aqui, deixa eu morrer, entrega os pontos, deixa acontecer. Já tive pacientes assim, que eles ficam revoltados, né, com o diagnóstico. Muitos alguns abandonam o tratamento e muitos nem começam, né? Mesmo. Aí eles acabam voltando só quando já a situação está crítica. Então, vou dar um exemplo. Teve um paciente que fez diagnóstico de câncer de próstata que tinha umas metástases nos gânglios no abdômen já. Ele não quis tratar, né? Ele falou que não queria saber, não quero. Aí ele voltou, tipo, uns 8 meses depois, com metástase nos ossos já. Ele voltou porque ele não conseguia nem andar, de tanta dor que ele estava Porque sentindo. aí tem um efeito colateral da doença, né, cara? Aí ele voltou, aí ele aceitou o tratamento, né? Ele está tratando até hoje, né? Então, mas tem uns pacientes que... Pô, que bom que deu tempo ainda, né? Mas assim, é um caso que tá conseguindo tratar bem? Tá conseguindo controlar. Eu tive um outro caso, também foi câncer de próstata, que o paciente abandonou o tratamento, né? Ficou revoltado. Aí ele desenvolveu uma progressão, a doença foi também para a coluna dele. Aí desenvolveu uma entidade que chama síndrome de compressão medular. Houve um bloqueio ali da região da medula espinhal por conta do tumor em cima do osso ali, e ele ficou paraplégico, né? Caramba! Simplesmente porque abandonou o tratamento. Estava indo super bem, assim, né? E tá vindo bem. Tava. Dá pra entender, né, cara? Mas é muito difícil, passa na cabeça da pessoa, né? É nível de ignorância que a gente não conhece, né, cara? Não convive. E os motivos também que leva a pessoa a poder ter uma atitude dessa, né, cara? O que leva a pessoa a pensar assim, né, cara? Vem muito da depressão, né? Pois é, cara. Assim, quando você pega uma pessoa, às vezes, bem mais de idade, tem aquela ignorância por trás. Você fala assim, cara, às vezes o cara lá do interiorzão, o cara criado na fazenda, o cara nunca conviveu com você. Né? Meu bisavô é um cara de muita fé e tal, ele achou que ele conseguia tratar com câncer de próstata pelos remédios naturais dele. Mas não deu. Não deu. Só que, tipo assim, pelo que toda a minha família conta, foi uma morte muito bonita. Porque ele sentiu que estava no dia, pegou, ligou para todo mundo, acordou, foi no banheiro, fez a oração dele, deitou na cama e dormiu. É mesmo? Tem uns Pediu casos, de toda a família, deitou na cama e dormiu. tem uns casos muito complicados, né? Ô, Gabriel, falando em casos, né? Você tem uma média aí, você especificamente, quantas pessoas por dia você atende, não para tratar, mas casos novos falando que é câncer? Casos novos por dia. Acho que uns 3, 4 casos novos por dia, né?
3. Beleza. Então, assim, você tá fazendo isso há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. É tempo, né? Não é que, assim, normaliza, mas é natural, é o seu trabalho, né? Você dá a notícia, já sabe, você tem todas as técnicas e tudo mais. Então você trata tudo com muito profissionalismo. Só que tem algum caso específico que te marcou mais? Que você fala, não, esse caso ele me chamou a atenção. O que mais chamou a atenção foi isso que eu contei pra vocês, né? Que era um paciente que tinha uma quantidade de lesão muito enorme, uma carga tumoral muito elevada e teve uma resposta muito rápida e que foi sustentada por muito tempo, né? Eu tive uma paciente que teve câncer de mama, né, uns 10 anos atrás, né? Tratou comigo. Ela tinha tratado no SUS a primeira vez, né? Tinha feito cirurgia, rádio, químio, a doença desapareceu. Aí ela conseguiu um plano de saúde e eu fui atender lá no setor privado depois. Tinha tratado com você no SUS? Não tinha tratado no SUS. No SUS foi com você também, então? Sim, câncer de mama. Aí 10 anos depois ela me procurou no privado, que ela tinha feito o plano, aí ela estava com câncer de pulmão. Aí ela começou a fazer imunoterapia, que eu comentei com vocês, né? Porque a característica do tumor dela era favorável a uma resposta positiva à imunoterapia. Aí depois de 6 meses o tumor dela desapareceu. Era um tumor enorme, que não tinha condição de operar. Ela ficou curada do tumor do câncer de pulmão. Aí passou mais uns 6 meses, ela começou com os nódulos na região da axila. A gente foi ver, o câncer de mama tinha voltado. Começamos bloqueadores hormonais injetáveis. O nome do medicamento é fulvestranto. Desapareceu a doença, quer dizer, ela teve 2 tipos de tumor, né, grave, em situações graves, e ela se curou dos 2, né? Então é uma história de sucesso, né? Nossa, porque são 2 tumores que não tem nada a ver um com o outro. Agora me fala, isso é azar? Então, eu acredito que talvez no caso dela tenha alguma influência genética, porque ela tinha parentes próximos com câncer de mama, né? E embora a gente tenha feito uma testagem genética, não confirmou esses genes mais comuns, né? Mas eu acho que pode ser que tenha um componente, alguma questão genética envolvida. Porque, você tira pra cá, tira pra cá, vem pra cá. E não é nem metástase, né, nesse caso dela. Então, quando surgiu a segunda vez, era do pulmão mesmo, é porque ela fumava. Era o tabagismo. Aí quando voltou o câncer de mama, né, era recidiva do primeiro. Mas Mano, quem somos nós pra julgar alguém, né? Mas, poxa, a pessoa teve câncer uma vez e depois que ela teve câncer, que ela continuou fumando? Sim, ela tinha. Foi. Ela teve câncer de mama e depois ela continuou fumando, ela já fumava. Aí apareceu de pulmão. O engraçado dessa paciente é que ela fez imunoterapia. Segunda vez, né? Segunda vez que o tumor desapareceu. E ela desenvolveu um efeito colateral muito raro da imunoterapia, que é a insuficiência adrenal. Ela queixava de cansaço o tempo todo. Tô sempre fraca, cansada, não consigo fazer as atividades e tal. Aí eu fui fazer dosagem hormonal, ela tava com insuficiência adrenal, né? Aí eu comecei com corticoide, dose baixa, ela ficou tranquila assim também, né? Pergunta, ela parou de fumar depois do câncer? Parou. Às vezes não dava mais, às vezes eu não dava mais. Aí também não tinha nem pulmão pra fumar mais, né? Não dava mais, né? Tinha que parar, né? Cara, muita informação, Brunão. Tá louco, cara. Caramba, tô impressionado aqui, muita novidade, cara, muita coisa nova. Acho que esse tipo de coisa, assim, porque assim, Vagão, não sei você, né, cara, mas, lá na minha casa, desde pequeno, essa parte de alimentação sempre foi muito errada, sabe? Não. Eu sou um cara que, assim, eu não tenho prazer nenhum, zero prazer em comer vegetal, eu como hoje forçado, entendeu? E isso desde criança, diferente da Yolanda. A Yolanda ela adora comer verdura, assim. Cara, eu nunca fui incentivado, não, mas eu tive que construir sozinho. Você sabe? construiu, Os hábitos eu né? construí sozinho. Mas hoje é o contrário. Hoje, se você me colocar pra comer, assim, eu tento, de qualquer forma, os meninos até ficam brincando comigo. Eu tiro açúcar de tudo da minha vida, cara. Eu não vejo açúcar pra nada. Tudo que tem açúcar eu tiro. Se eu puder tirar gordura de todo alimento, eu tiro tudo, cara. Eu evito tudo que puder, assim, o máximo possível. Ter uma alimentação regrada, mais saudável. Queria fazer uma lembrando, falando um pouco de câncer de pulmão, que hoje em dia ele não está tão comum como era antigamente, né? Hoje ele é o terceiro mais comum entre homens, né, no Brasil, e está sempre, a grande maioria das vezes, ligado ao tabagismo, né? Inclusive uma coisa que é alarmante nos dias de hoje é o uso desses cigarros eletrônicos, vapes, eles também estão associados ao aumento do risco de câncer de pulmão também. E alguns tipos de doença pulmonar graves que eles não sabem exatamente o mecanismo, né? Então,
esses cigarros eletrônicos também são muito perigosos. Eu ia perguntar isso, né? A parte do cigarro eletrônico, ele é pior Já foi constatado? Já? Sim. Porque parece que quando você fala disso, existe uma dúvida tão grande ainda, né? Assim, até um tempo atrás não se tinha muita certeza, mas tem estudos que mostram que realmente aumenta o risco de desenvolver câncer de pulmão o uso desses cigarros eletrônicos. Mesmo a narguilé, né? Se você fumar 1 hora de narguilé, é a mesma coisa que você fumar 100 cigarros. 1 hora. E já existe um programa de rastreamento para câncer de pulmão. Então, paciente a partir de 55 anos que tem um histórico pesado de tabagismo, é interessante que ele faça uma tomografia uma vez no ano com baixa dose de radiação para detectar algum nódulo inicial, né? Então, isso aí diminui a mortalidade em câncer de pulmão em 20%. Porque já descobre no Inicial. comecinho, né? Se o Brasil diminuir o número de tabagismo, se o povo parar de fumar, o número do câncer, o câncer de pulmão sai do 3º lugar e deve lá para baixo, provavelmente, né? O pessoal fala muito da questão do povo que mora em roça, do fogão a lenha. Essa também influencia no... Bem lembrado, isso aí é como se a pessoa estivesse fumando. Então, você fiquei 10 anos lá cozinhando no fogão a lenha, como se tivesse 10 anos fumando. Eu tenho vários pacientes, churrasqueira também, mulheres, super comum em mulher que nunca fumou, o marido não fuma, trabalhou respirando aquela fuligem lá no fogão a lenha e aparece câncer de pulmão. E churrasqueira também. Churrasqueira, eu já não tenho tanta certeza. Mas fogão a lenha. Eu fumo uma vez por semana. Eu fumo 1, 2 vezes por semana, eu tô fumando, então. Menos mal, então não precisamos falar mais disso. Vamos mudar de assunto. E tem uma outra questão que é muito raramente levantada. Existe uma causa para câncer de pulmão que é bem menos frequente, mas ela existe, que é a exposição ao gás radônio. Então tem algumas localidades que o solo é rico em urânio e esse urânio libera esse gás na superfície. Então, uma pessoa que tem uma casa em cima de um lugar que tem uma reserva rica em urânio, ela está respirando radônio constantemente, isso pode desenvolver câncer de pulmão também. É bem mais raro. É uma ocorrência que não é muito relatada, mas ela também existe esse risco. Lugares que estão em cima de urânio, que lugares são esses, por exemplo? Tem aqui em Goiás, se eu não me engano, um local que chama Amorinópolis. Amorinópolis. É uma das maiores reservas de urânio locais, assim. Porque assim, você chega, às vezes o paciente, não teve exposição a fogão a lenha, não fumou, não usou cigarro eletrônico, não tem essa história de exposição a sílica, trabalhar nessa indústria de asbesto, de cerâmica, não tem essa exposição ocupacional. De onde que veio esse câncer? Entendeu? Aí pode ser uma justificativa, essa exposição ao gás radônico. E o pessoal que trabalha com exames radiológicos, tem risco mesmo? Não tem? Os técnicos em radiologia, assim, eles têm um risco maior de desenvolver câncer. Os mesmo? Técnicos. Os técnicos em radiologia. E fazer muito exame disso também? Você está exposto ali a máquina de Sim, ultrassom. Mas assim, o risco ele não é muito grande, né? Mas ele existe, mas é pequeno. É pequeno. É alguns exames só, né? Principalmente tomografia, se for onde você tem radiação, né? Mas seria mais tomografia. O senhor opera também ou só mais tratamento? Só clínico. Só clínico mesmo. Entendi. Então, se o seu paciente for precisar dessa parte cirúrgica, você tem alguém que já indica... Tem equipe, né? Tem uns colegas da equipe. Que já faz o tratamento cirúrgico. Legal. Bom demais, Brunão. Cara, demais. Muito bom, Gabriel. Acho que a gente está aí no mês de outubro. O novembro é novembro azul, né? Também azul. Já vamos pegar o engate aí, a importância. É muita coisa, né, cara? Você falou uma coisa que homem só vai em médico. Depois que eu peguei o Covid, 6 meses eu vou, faço meus exames, faço meu check-up. Eu morro de medo de ter alguma coisa. Fica a dica, né, séria. cara? E eu acho que... Mas é um medo saudável que eu tenho, sabe? Total. Não é um medo que eu evito e eu vou... Cara, é ser prudente, né? Exatamente. É respeitar, escutar o corpo, né, cara? Respeitar o corpo, o nosso templo, né? Porque eu acho que é o seguinte, você desenvolver uma doença mais séria é uma tristeza para você, é uma tristeza para a família. Então, se você pode evitar, se você pode descobrir isso daí no comecinho, né, no estágio 1, igual o Gabriel falou, porra, cara, faz. Fazer a nossa parte, né, cara? Nada mais que isso, né? Fazer a nossa parte. Tá isso. aí, né? Gabriel, queria agradecer aí sua disponibilidade, passar pelo temporal para chegar aí. Sei que a agenda é corrida. Parabéns pelo trabalho, pela luta diária aí em tá salvando vida, né? E tá encarando aí essa doença, lutando contra essa doença, que é uma doença muito triste, igual a gente falou no começo. Então, espero que Deus te abençoe muito para você ajudar muita gente
e a medicina avance muito aí para, se Deus quiser, quem sabe um dia a gente conseguir descobrir a cura do câncer. Obrigado aí pela presença, viu? Obrigado pelo convite, grande satisfação estar com vocês aí, valeu. Pessoal, obrigado a audiência de vocês aí, valeu, doutor Gabriel, obrigado demais. Fica a dica aí, né, Brunão? Cuide dos seus hábitos, estilo de vida, vai praticar esporte, vai se alimentar bem, né? Faça a sua parte. Faz o autoexame, né? O autoexame, com certeza, né? Muito importante, igual o doutor falou aí. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês e até a próxima. Valeu, até a próxima. Tamo junto.